Repitam comigo: os pilares da prosperidade. Quantos querem receber algo sobre esse assunto? Repitam comigo: os pilares da prosperidade. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo capítulo 35, versículo 27, por favor. É o nosso texto de partida para essa noite. Salmo 35, versículo 27, está escrito, diz bem assim: exultem e alegrem-se. Quem vai se alegrar? Alegre-se, porém, os que me defendem, que eles digam sempre: grande é o Senhor que se agrada de abençoar seu servo. A minha versão diz com paz, e outras versões diz que ele se alegra com o bem-estar ou com a prosperidade dos seus servos. E é claro que a palavra paz no original, shalom, é muito mais do que a paz que nós entendemos. Ela abrange todas essas verdades, que é paz em si, prosperidade inteira, é salvação. Então assim, a palavra prosperidade não é algo que vai causar na gente aquela coisa assim, vai falar de dinheiro, né? Então, queridos, nós na igreja, nós abordamos todos os assuntos que a Bíblia aborda. Amém? A Bíblia fala sobre dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, a Bíblia fala mais de dinheiro que qualquer outro assunto, sim ou não? Não. Mas a Bíblia não considera o dinheiro importante? Também não. A Bíblia considera o dinheiro como algo que importante. Então é importante para nós aprendermos sobre a prosperidade, também a prosperidade na área financeira, como também aprender sobre tantos outros assuntos. Até porque se não aprendermos, consequentemente nós pereceremos. Então a palavra de Deus deixa claro aqui nesse texto, e não é o único texto, esse foi apenas o texto que eu escolhi para respaldar esse tema, mas a palavra deixa muito claro em outros textos também, que Deus tem prazer no bem-estar do seu povo, na prosperidade do seu povo. Repita comigo: Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Amém? Ou você acha que não, que Deus fica chateado se o cristão prospera? Não. Principalmente aquele cristão que sabe muito bem o propósito da prosperidade. Amém? Sobretudo para esse cristão. Então, por toda a Bíblia nós encontramos registros de pessoas que viveram essa realidade. Então nós temos vários personagens na Bíblia que viveram essa realidade da prosperidade. Então nós vamos entender quais eram os pilares que também nós podemos encontrar que sustentava a prosperidade dessas pessoas. Já que na Bíblia tem esses personagens que prosperaram, beleza, mas aonde estavam os pilares? Quais eram os pilares? E alguém pode dizer bem assim: pastor, o pilar que sustenta uma prosperidade e uma vida próspera e bem-sucedida é Deus. Claro que é Deus. Claro que é Deus. Mas quando você fala que é Deus, é algo que eu diria assim, não é subjetivo, mas é algo que não é tão claro. Não dá para você ser tão claro assim, é Deus, porque, irmãos, Deus, essa declaração de que é Deus, na verdade, a maioria das pessoas até afirmam assim, mas eu tenho Deus, não é? É só colocar Deus à frente, então é uma coisa muito subjetiva. E quando a gente olha para a prosperidade, até mesmo aquele que não é cristão, aquele que de repente é até um ateu, até mesmo um ateu, o que é que o ateu diz? Ele diz bem assim, não, para ter uma vida próspera eu posso tê-la sem Deus.
E eu digo, isso é verdade? Isso é verdade? É possível ter uma vida próspera sem Deus? Não é possível. Agora, quando a pessoa diz que é possível ter prosperidade sem Deus, a pessoa está dizendo, na verdade, que é possível ter riqueza material sem Deus. Aí é outra coisa. E prosperidade não é a mesma coisa que riqueza. Prosperidade está acima da riqueza. E a riqueza abaixo da prosperidade. Jesus disse em Lucas capítulo 12, que a vida de um homem, de uma pessoa, não consiste em quê? Na quantidade dos bens que ele possui. Porque certo homem estava se gabando de ter tido um ano farto, de ter tido um ano maravilhoso, de ter tido um ano com muita prosperidade, teve um ano com muita colheita, tudo deu certo para ele, mas Deus disse bem assim, e ele disse bem assim, eu tenho tanto que eu nem sei o que fazer com a minha riqueza, porque o correto biblicamente, conforme o Salmo 112, é que conforme você vai aumentando a sua condição financeira, você vai partilhando mais também o que você tem. Amém? E no Salmo 112 instrui muito bem a fazer isso. Mas esse homem que Jesus faz menção em Mateus capítulo 12, esse homem rico, para ele não. A riqueza dele só estava aumentando para ele mesmo. Ele não partilhava nada. E ele disse bem assim, o que eu tenho eu nem sei o que fazer. Aí diz bem assim a palavra, você é um louco. Se a sua vida hoje for tirada, o que você tem, para quem vai ficar? E aí Jesus então diz bem assim, esse homem, ele não era rico na perspectiva de quem? De Deus. Diga comigo, a prosperidade vai muito além de uma riqueza material. A questão do problema do dinheiro na Bíblia, que a Bíblia aborda principalmente em 1 Timóteo capítulo 6, quando se trata sobre o dinheiro, é sobre o amor ao dinheiro, é sobre a ganância daquelas pessoas que elas fazem tudo para ter sempre o quê? Mais. Aí é onde está o quê? O problema. Mas num ponto de vista bíblico, o dinheiro e a prosperidade financeira não é para ser para o cristão um problema. Tem gente que diz bem assim, eu prefiro não ter, porque se eu tiver muito eu posso me desviar. Se esse for o seu caso, então é melhor que você realmente não tenha. Se você ainda não é maduro o suficiente para poder saber lidar com o dinheiro, é melhor que você não tenha o quê? Não tenha muito. Agora, se você já tem maturidade e sabe ter o dinheiro, sem que o dinheiro tenha o seu coração, o dinheiro não é um problema. Amém? Eu pergunto para você, o dinheiro é um problema? Você se julga uma pessoa apegada ao dinheiro ou não? Responda para você. Aí você pode dizer bem assim, mas pastor, mas Deus sabe se eu sou apegado ao dinheiro ou não. Também é subjetivo isso. Porque diz bem assim a Bíblia, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Ou seja, você tem dinheiro, mas aonde é que você mais investe o seu dinheiro? Aonde é que você coloca mais o seu dinheiro? Aí vai revelar onde está o seu coração. E eu quero inclusive até hoje honrar aqui as pessoas que entregaram o seu projeto de vida, entregaram a sua oferta, outros que entregaram até mesmo sem oferta e falam assim, mas eu creio que eu vou ter para ofertar, mas Deus está vendo o meu coração que está aqui, porque isso aqui é uma expressão de gratidão a quem? A Deus. Eu e a minha família entendemos o que significa isso aqui para a nossa casa.
Isso aqui significa muito para a gente, ano após ano, o que a gente deposita aqui durante todos os anos. A nossa oferta de gratidão representa muito, porque nós não pensamos em um momento, nós pensamos no ano todo, pensamos em toda a bondade de Deus, em tudo que Deus fez por nós. Mas pastor, mas vocês não já deram dízimo? Sim, eu devolvi, mas aqui é uma expressão da nossa gratidão como família a Deus por todos os bens que Ele nos fez. E é bíblico, inclusive, você vai ver na Bíblia a palavra orientando anualmente as pessoas separarem para Deus ofertas de gratidão. Amém? Então diga comigo, o meu coração agradecido, diga, externa aonde ele está. Amém, queridos? Então nós vamos aprender hoje sobre 3 pilares. E eu vou citar, eu não vou pregar especificamente sobre os personagens da Bíblia, mas eu vou mostrar desses personagens que eu vou citá-los aqui na pregação, que de alguma forma eles tinham em comum esses mesmos pilares, eles praticavam. Eu vou citar, por exemplo, Abraão, eu vou citar Davi, eu vou citar Salomão, eu vou citar Jó, eu vou citar Jesus, eu vou citar as mulheres que seguiam Jesus, eu vou citar os apóstolos e o próprio apóstolo Paulo. E depois eu vou mostrar no decorrer da pregação, entrelaçando entre uma verdade e outra, como eles praticavam esses pelo menos 3 pilares que eu vou abordar hoje sobre a prosperidade. Quantos querem aprender? Diga, eu quero. Já estamos aprendendo, não é? Mas nós vamos ver algumas coisas, porque, por exemplo, nós temos Abraão. Abraão foi na Bíblia um homem muito próspero? Sim ou não? Sim. Davi foi muito próspero? Sim ou não? Claro. Jó foi próspero? Meu Deus, sim. Salomão foi próspero? Salomão já herdou uma tonelada de riqueza de quem? De Davi, seu pai. Na sua oração, quando ele ora a Deus pedindo sabedoria e não pedindo riqueza, aí Deus disse bem assim: porque você pediu sabedoria, não riqueza e prata, eu vou lhe dar riqueza e prata. Além do que ele já tinha herdado de quem? Do seu pai, e da posição que ele tinha de rei de Israel. Então assim, Salomão foi um homem não rico, ele foi um homem extremamente rico, no mundo de hoje considerado um bilionário. E alguém pode dizer bem assim: foi o dinheiro que mudou o coração de Salomão. Foi o dinheiro, irmãos? Não foi o dinheiro, não. Deus não tem problema com dinheiro. Diga para o Senhor, diga, Deus não tem problemas com o seu dinheiro. Então nós vamos falar também sobre Jó, porque Jó era um homem rico, perdeu tudo, conheceu Deus. Depois que ele conheceu Deus, estava quebrado Jó. E você acha que Deus disse bem assim: então tá bom, Jó, você me conhece agora pronto, dinheiro não vou lhe dar mais. Você já teve uma chance e desperdiçou. Foi isso que Deus fez com Jó. Depois que ele conheceu a Deus, Deus restituiu e deu para Jó muito mais do que o que ele tinha antes, porque antes ele conhecia Deus parcialmente, e agora ele passou a conhecer Deus inteiramente. Então Jó, na segunda etapa da sua vida, ele se tornou um homem próspero. Nós também podemos falar sobre Jesus. As pessoas pensam assim: ah, mas Jesus não tinha dinheiro. Não, ele era pobre. Irmãos, olhem para cá. Jesus era pobre? Era pobre, irmãos? Não era pobre. A sua família, José e Maria, já tinham uma boa condição. José já era um carpinteiro.
Ele já tinha uma boa condição, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu na manjedoura por que razão? Porque ele não tinha condição e por isso era pobrezinho? Não, porque eles viajaram para Jerusalém e ao chegar em Jerusalém estava tudo alugado, as hospedarias, então não tinha hotel nem pousada disponível. Não foi por uma questão econômica. E ao nascer, o que foi que Jesus já recebeu de presente? Já recebeu o quê? Dos reis. Já recebeu ouro, incenso e mirra. Algo de valor, sim ou não? Sim. Então, desde o seu nascimento, Jesus já foi provido. Então, Jesus ele não era pobre. Durante os seus 30 anos antes de entrar no ministério, o que fazia Jesus? Ficava pescando, jogando conversa fora, era isso? Dormindo tarde, jogando PlayStation, era isso que ele faria? Que ele fazia? Não, ele fazia o que, Jesus? Ele tinha uma profissão? Tinha, ele era o que? Carpinteiro. Ele era carpinteiro. Então, durante a sua vida, os seus 30 anos, Jesus se preparou para entrar no ministério. E quando Jesus entra no ministério, ele já entra provido de recursos. Tanto que ele sai da sua região de Belém e se muda para Cafarnaum, onde ele compra uma casa. Ele já entra no ministério muito bem estruturado, inclusive financeiramente. Mas a Bíblia diz que ele se fez pobre, em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. É verdade? Se fez ou não se fez pobre? Sim. Mas em que circunstância? Na cruz do Calvário. Como ele estava sendo nosso substituto na cruz, ele então levou a nossa pobreza, porque lá ele foi pobre, lá ele ficou sem nada, até a roupa tiraram, a túnica tiraram, e não foi uma túnica barata. Ele não usava um pano qualquer, como diz no interior, ele não usava um bulambo não, ele não usava trapo não, Jesus. Ele não andava maltrapilho, rasgado. Por que está assim, Jesus? Porque eu sou humilde, eu represento o reino de Deus. A sua roupa era uma roupa cara. E os soldados estavam lançando sorte para ver quem ficava com a sua túnica, tendo em vista ser um objeto de muito que? Valor. Então diga comigo, Jesus não era pobre. Agora, ele esbanjava riqueza? Também não. Como ele vivia? Suprido. Amém? Diga, essa é a vontade de Deus, que assim seja a minha vida. E também a Bíblia fala em Lucas capítulo 8 das mulheres que seguiam Jesus. Diz bem assim, que as mulheres, e dá o nome delas, em Lucas capítulo 8, diz bem assim, que essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de quem? De Jesus. Porque Jesus tinha um ministério, irmãos, ele tinha uma máquina ministerial. Ou você pensa que quando ele chamou os discípulos para estar com ele integralmente, ele disse, agora é pela fé, viu? Vamos comer nuvem e gafanhoto, como João, foi isso? Ele tinha que sustentar 70 famílias. E quando ele enviava, não enviava à toa não. Lembra que uma vez ele enviou o grupo de 72 em 2, eles foram, e ele disse bem assim, quando eu vos enviei, porventura faltou alguma coisa? E o que eles disseram? Nada, nada nos faltou. Ou seja, Jesus assegurava a proteção, a provisão para as pessoas que trabalhavam em sua equipe ministerial. Ele não era pobre, o seu ministério não era pobre. Então tire essa ideia de pobreza de Jesus. Ele só se fez pobre na cruz do Calvário para levar a nossa pobreza e nos fazer ricos, supridos. Amém? O apóstolo Paulo também não era pobre.
E Paulo também foi um homem que entrou na vida ministerial, e por viver uma vida ministerial, um ministério muito mais itinerante, Paulo passou por privações, por conta da sua escolha ministerial. Mas Paulo não era pobre. Paulo disse em Filipenses capítulo 4 que ele soube o segredo de ter muito e de ter o quê? Pouco. Ele aprendeu sobre o contentamento. Então Paulo não era pobre. Paulo também tinha residência, Paulo tinha casa, Paulo tinha família, Paulo não era pobre. Os apóstolos, os discípulos não eram pobres. Pedro era pescador, outro coletava impostos, tinham profissões. Não eram pessoas à toa, digamos assim. Amém, queridos? Então nós vamos ver que esses 3 pilares que eu vou falar, todos esses personagens que eu citei de uma maneira assim bem resumida sobre cada um deles, eles tinham em comum. Agora diga assim para o seu irmão, diga, agora aperte o cinto. O primeiro pilar que nós vamos ter é o do trabalho. Digam comigo, não há como prosperar financeiramente sem trabalhar ou ter alguma atividade que gere renda. Não tem como, irmãos. A pessoa fala bem assim, não, mas Deus faz milagres. Mas Ele não faz absurdos. Mas vai cair uma mala de dinheiro, isso é um absurdo, não é um milagre. Ele vai revelar a Mega Sena, é um absurdo, não é um milagre. Não espere por isso. Mas Deus vai tocar no coração de alguém, alguém vai me dar. Alguém que trabalhou para dar para quem não quer trabalhar. É isso, está dizendo, não é? Alguém que trabalhou, alguém que gerou renda para dar para quem não quer o quê? Trabalhar. Então, amados, o trabalho é o primeiro pilar. Ou o trabalho, ou alguma atividade que gere o quê? Renda, ou aumente a renda, tanto individualmente quanto familiarmente, para que não haja sobrecarga na família. Porque é isso que acontece quando tem uma pessoa, ou até mesmo quando é o casal e apenas um trabalha, o outro não trabalha, ou quando é uma família onde só os pais trabalham e os filhos não trabalham, e ninguém gera nenhuma o quê? Nenhuma renda. São aquelas pessoas que só dão o quê? Gasto. Isso acaba sobrecarregando o quê? Alguém na família. É o pai que tem que trabalhar em 2 turnos, ou tem que trabalhar e fazer um extra, ou é a mãe que tem que trabalhar em 2 empregos para poder sustentar, para poder dar uma família. É a mulher que tem que trabalhar fora e o homem não trabalha. É o homem que trabalha e a mulher não trabalha. Eu sei que nos dias de hoje a cultura está mudando, porque antigamente tinha essa cultura de que a mulher não podia trabalhar fora. Não podia, não era só por uma questão de dificuldade de acesso e ler essas coisas, não. Era porque nos casamentos de antigamente, os homens já entravam com essa cultura. Não, minha esposa não trabalha fora, não, minha esposa não. E também tinha um lado positivo, porque esses homens também sustentavam para valer a sua casa e a sua família. Mas eu vim de um lar onde a minha mãe foi trabalhar cedo, e graças a Deus pelo trabalho da minha mãe, porque chegou uma hora que meu pai saiu de casa, e a minha mãe teve que sustentar 7 filhos, com um salário de merendeira na escola que ela trabalhava. E ela na época nem fez concurso, entrou no chamado Trem da Alegria de João Alves. E ainda bem por esse socorro, por esse escape na época dela.
E ela trabalhou, começou a trabalhar, e com o dinheiro dela, ela sustentou nossa família. Então hoje, no mundo de hoje, é difícil para uma família, para um casamento, se os dois não estiverem trabalhando. É difícil. É difícil para um casamento, para uma família hoje, de você ter pessoas já dentro de casa, adultas, 4, 5 pessoas numa família, numa casa, aonde só um tem que fazer o quê? Trabalhar, gerar renda, e como diz no interior, e as outras bocas só para comer. Ou está fácil, irmãos? De quanto estava o quilo de tomate esse final de semana nas feiras? De quanto estava? Tem gente que nem sabe, né? Estava de R$10. O quilo de tomate, R$10. Comer carne bovina não está fácil. Ontem lá na brincadeira, na hora da comunhão lá, alguém perguntou bem assim, quem trouxe camarão? Eu falei, menino, que conversa é essa? Oxe, camarão, que conversa de camarão é essa, rapaz? A gente não está vendo carne, você quer falar em camarão, rapaz? Agora pergunta assim, quem trouxe frango? Vai levantar a mão. Conversa, rapaz. Gente, conversa é essa? De camarão aqui, que doideira é essa? Quem vê esse bicho mais? Está quase difícil de ver carne de boi, quanto mais camarão e peixe. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Então assim, mercadinho, feijão, arroz, tudo. Você sai de casa hoje com R$200, R$300 para ir no mercadinho, você volta com sacolas. Não é assim? Então, se não houver pessoas dentro de casa, família gerando renda, trabalhando, a coisa vai para o brejo. E a pessoa fica na ilusão assim, mas eu vou prosperar sem trabalhar, sem renda. Isso é fantasia, é ilusão. Porque a bênção de Deus para nós, ela passa pelo nosso trabalho. Quem pode dizer amém? E vou dizer mais, não se sinta desconfortável. Não veja que é Jairzinho que está pregando aqui hoje é o pastor Jay, da América, né? Não é Jairzinho que está aqui hoje, é o Jay da América, porque o Jairzinho conhece as suas ovelhas, a sua vida, você não ficar pensando que eu estou aqui dando umas pancadas em você. Mas se você pegar umas pancadas também, se endireite, porque eu amo você, eu quero o seu bem para você. Quantos podem dizer amém? Provérbios 13, 11. Provérbios 13, 11 diz bem assim: o dinheiro ganho por meios do que, amados? Ilícitos, logo o que? Acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo faz o que, amados? Ela aumenta, ou ela cresce com o quê? Com o tempo. Olha o que ele diz: a riqueza conquistada com trabalho, ela cresce com o quê? Com o tempo. Amém? Ou seja, você vai trabalhando, e é só uma questão de tempo. Amém? É só uma questão de tempo, e você vai ver as suas finanças aumentando, e as finanças o quê? Melhorando. Eu conheço N pessoas aqui na igreja, que entraram, que abraçaram um trabalho simples, e começaram ganhando pouco, mas lá dentro, Deus foi abrindo outras portas, e pelo trabalho, com a bênção de Deus, ele foi o quê? Alargando, ele foi aumentando, ele foi o que? Expandindo. Agora, no contrassenso diz no capítulo 12 aqui, no capítulo 12, 24, diz bem assim: quem trabalha com dedicação chegará a crescer, a ser líder,
mas o preguiçoso faz o que, amados? Se torna escravo. Então, o livro de Provérbios, ele ensina tanto sobre a recompensa e o valor do trabalho, quanto explica também os danos que a preguiça causa. Só que hoje tem muitas pessoas dando outro nome para a preguiça. Porque quem quer se autodeclarar preguiçoso? Ninguém, não é verdade? Quem vai assumir, eu sou preguiçoso mesmo? Hoje é indisposição. Eu não estou disposto, agora não, esse ano não. Eu não estou disposto, não. Porque esse trabalho eu não me identifico, não é o meu perfil. Não, esse trabalho não é o trabalho que eu sonhei, não é o trabalho dos meus sonhos, não, agora não, eu vou esperar outra oportunidade, eu vou esperar outra coisa, sempre o que? Protelando, mas eu pergunto, quem está pagando as contas? Quem está colocando alimento em casa? Quem está sustentando a família? E família é só comida? Família é só roupa? Família não deve ter entretenimento? Não deve ter um dia para sair, para se divertir, para curtir, para fazer uma coisa extra? Não deve ter um sonho? Não deve ter uma aspiração para ter uma vida melhor, para comprar o carro se não tem carro, para comprar uma bicicleta se não tem bicicleta, para trocar a bicicleta em uma moto, a moto num carro, para comprar um apartamento maior, para ter uma casa maior, para poder ter um filho, colocar o filho em uma boa escola, depois pagar uma faculdade, dar uma condição melhor para a família. Hoje ter um plano de saúde não é luxo, é uma necessidade. Quem cai aqui na mão do hospital público sabe muito bem a dificuldade que é. E quem é que paga as contas? Quem é que sustenta? Não, é Deus. Eu nem trabalho e Deus faz tudo. Mas alguém está trabalhando para o dinheiro chegar em sua mão. Alguém está trabalhando, talvez com aquilo que não gosta, para sustentar você, que está escolhendo o que gosta. Quantos estão entendendo? Quantos querem prosperar? Se você não vai trabalhar, se você não trabalhar, pergunta é: como você vai se sustentar? Como? Se você não trabalhar, como vai se sustentar? Se você é casado, tem uma família, sem trabalhar, como é que você vai sustentar sua família? Eu sou jovem, eu quero casar, pastor. Já trabalha? Não, mas Deus vai abrir a porta, eu espero um dia. Primeiro vem a varoa, a bênção, depois vem o trabalho. Não é assim na Bíblia não. Antes de Deus trazer a Eva para Adão, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim e deu o jardim para ele cuidar. E olhe que ele nem estava debaixo da maldição, mas ele já tinha trabalho. Então trabalho não é maldição. Tem gente que é tão preguiçoso que diz assim: esse trabalho é por causa de Adão, aquele miserável que pecou, porque se não fosse por causa de Adão, eu nem precisava trabalhar. Quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa com ele. E quem disse a você que Adão não trabalhava? Ou você acha que Adão acordar a hora que ele acordava para poder dar nome aos animais, organizar todos os animais, não era um trabalho para Adão? Você consegue entender a quantidade de peixe que Adão teve que dar o nome? A quantidade de aves que Adão teve que dar nome? A quantidade de animais que Adão teve que dar nome? Você tem a ideia que Adão já tinha trabalho? Agora, Adão tinha trabalho, mas o trabalho não era penoso. O trabalho não era penoso, mas ele tinha trabalho. Então diga comigo: trabalho
Diga, não é maldição. Diga, é bênção. Amém? Se você tem família, escute bem, você precisa gerar renda de alguma forma. E nós não queremos ter uma igreja que cria pessoas dependentes. O ano passado, na pandemia, ajudamos muitas pessoas com cesta básica, 2020, 2021. Mas chegou uma hora que a gente teve que parar para não criar uma dependência, nenhum vício. E remodelar, vamos voltar esse ano, mas dentro de uma remodelagem, para não criar, para aquele que está recebendo uma dependência, de receber o alimento. Então, põe isso na sua cabeça, você precisa gerar renda. Pastor, mas eu já trabalho muito, eu já trabalho já, e a renda não é suficiente para a minha família. Então você tem que fazer mais alguma coisa para aumentar a renda da sua família. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Como eu disse, todos esses personagens que eu aqui relatei trabalharam. Jesus não ficou atirando pedra em passarinho, não, a sua adolescência e sua infância. Ele tinha trabalho, ele aprendeu um ofício. Paulo tinha um trabalho, Paulo fabricava tendas. Era meio como se fosse também um carpinteiro. Paulo sabia de carpintaria, ele sabia construir tendas. E em muitas situações, em algumas igrejas, quando Paulo chegava e a igreja não tinha condição de sustentá-lo, ele ia fazer o quê? Ele ia trabalhar secularmente no seu ofício, construindo tendas, para não ser pesado para quem? Para a igreja. Então observe que Paulo não tinha um trabalho como uma coisa assim que é maldição. Não, ele disse, eu tenho que trabalhar. Agora tem um detalhe, pastor, eu sou jovem, adolescente, os garotos aqui. Eu sou jovem, adolescente. Eu ainda não trabalho porque eu só estudo. Seu trabalho é estudar. Seu trabalho é economizar. Porque essa geração de hoje estava uma geração muito almofadinha. Na minha época, eu estudava e ia para a roça. E teve épocas que eu tive que trabalhar e mudar o estudo para a noite. Mas a geração de hoje que não faz nada, que só deveria estudar, vai mal na escola. Caligrafia é um garrancho, uma vergonha, uma vergonha. Caligrafia é uma vergonha, é um garrancho. Vai para a escola, mas parece que não está aprendendo, porque não corresponde. As notas são baixíssimas, que é uma vergonha. Não, pastor, mas é porque o ensino público é ruim. Não estou dizendo que é maravilhoso, mas para quem quer estudar, vai além. Nós temos um garoto em Itabaiana com 14 anos, que estudava na escola pública e passou em medicina. Então não é questão de escola. Se a escola não está boa, muda para outra escola. Agora, enquanto estiver estudando e não estiver trabalhando, é para ter as melhores notas. É para ser um aluno top. É para ir bem. Não faz nada. Agora, a geração quer acordar 11 horas, comer sucrilho 11h30, e as mães e os pais dão, lanchinho na hora do almoço, vai para a escola com fome, sem se sustentar, e isso inclusive atrapalha o raciocínio e o desenvolvimento intelectual, e não é por uma questão econômica não. Não dá.
Acorda 11 horas, vai para a escola, chega na escola, não presta atenção, os pais não cobram da escola, os pais não sentam para conversar com os filhos, só na reta final do ano é que vai ver o prejuízo. E prejuízo ainda pior quando estuda em escola particular. Os meus uma vez deram trabalho. Chegaram no final do ano, todos dois encrencados. A escola fez uma campanha de doação de sangue para dar ponto para eles. Eu digo, meu irmão, além de pagar a escola, eu tenho que dar até o sangue agora. Daqui a pouco vão querer que a gente venda até o pulmão, vão ter que vender o rim para esse menino. Aí lá vai eu e Sandra fazer doação de sangue para eles ganharem o ponto. Na média. Porque era pior o prejuízo se reprovasse financeiro. De pagar a escola, então vai dar o sangue, vai doar o sangue. Tem que dar até o sangue. Mas depois de muitos acostos, valeu a pena. Valeu a pena. Todos os dois foram bem, aprenderam bem e desenvolveram bem na escola. Então, digo assim, trabalho é bênção. Agora, se você é da família, já casou, já tem uma família, ou já é maior de idade, você tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar, quais são as opções que você tem? Vai pedir aos outros. Se for uma pessoa que não pede, que é uma pessoa bem reservada, vai sobrecarregar alguém. Ou a outra pessoa vai ter que pedir por você, pela família, socorro a alguém, ou vai se encostar em alguém que de alguma forma faça o quê? Ajude. Porque, irmãos, roupa desgasta. Nós não estamos mais naquela época de quando o povo saiu do Egito, que durante 40 anos a roupa não se gastou. Roupa se gasta. Todo ano tem que comprar roupa, tem que comprar tênis, tem que comprar todas essas coisas que são para sobreviver, para você realmente ter um padrão melhor. E o pior é quando a pessoa é casada, porque se ela é casada e não trabalha e não gera renda, isso acaba causando um problema no casamento. Porque a outra pessoa se sente como? Sobrecarregada e o que mais? E às vezes explorada. E o pior é quando a mulher faz isso. Porque em nossa cultura, o primeiro a ter o papel quando é casado é o dever de quem? Do homem. Mas hoje em muitos casamentos o papel está invertido. É a mulher que está trabalhando fora e o homem está ficando cuidando da casa. E aceitando isso com a maior o quê? Naturalidade. Ah, mas a minha esposa concorda. Tá bom, mas só não sei até quando. Porque até mesmo nós conhecemos casais jovens que fizeram esse tipo de acordo, aonde um trabalhava, e no caso foi a mulher que foi trabalhar fora muito mais do que o homem ficou só para estudar, a mulher começou a trabalhar, ganhar, passar em concurso, ganhar muito dinheiro, e fez o que depois com o camarada? Deixou. Porque assim, está sendo um peso para mim. Eu tenho que trabalhar para fazer o quê? Para sustentar. Casamentos acabam também por problemas financeiros. Digam comigo, casamentos acabam, famílias são destruídas por causa de problemas financeiros.
Para quem quer trabalhar e sabe que tem que sustentar uma família, eu digo para vocês aqui, não falta trabalho. Posso repetir? Para quem quer trabalhar e sabe que tem que sustentar uma família, não falta trabalho. Não falta. O que é que falta? O que é que falta? Hã? O que é que falta? Não, pastor, é porque não tem trabalho. Não. Espera aí. Pode faltar o trabalho que você gosta. Pode faltar o trabalho específico que você queira. Mas quando você tem uma família e tem que sustentar uma família, você tem que trabalhar com o que você quer e com o que você não quer. Você tem que trabalhar com o que você gosta e com o que você não gosta. Porque é o seu papel como sacerdote dentro de uma casa, dentro de uma família, prover e sustentar a sua família. É o seu papel dentro de casa encher a geladeira e prover os armários da cozinha. É o seu papel pagar a conta de casa, pagar água e pagar energia. É só o meu papel, Não é só o seu, mas é principalmente o seu. Tá ruim de ouvir um amém hoje aqui, né? Principalmente dos homens. Tá ruim de ouvir um amém. Tá ruim de sair um amém aqui hoje. Tá ruim de ouvir um amém. Mas quando você entende sustentar a família, você vai trabalhar com o que você quer, com o que você não quer. É assim que a vida funciona. E você vai trabalhar com o que você não gosta, até que Deus abra a porta daquilo que você gosta. Você vai trabalhar ganhando pouco, mas é o pouco que vai, na semana, ajudar para alguma coisa. Ou não é vergonha ter energia cortada? Ou não é vergonha ter água cortada? Ou não é vergonha o gás acabar e ficar uma semana sem gás? Ou não é uma vergonha estar com o nome sujo? Ou não é uma vergonha não dar algo melhor para a sua família? Você não se sente mal com isso? Não se incomoda, não provoca uma reação? Senão você está morto. Porque é para provocar uma reação. Eu já contei aqui, eu vim do interior e eu comecei a trabalhar cedo no interior, com roça, graxando sapato do clube de futebol, na rua, desentupindo fossa, vendendo amendoim, vendendo geladinho, trabalhando em oficina, em borracharia. Eu gostava? Não. Mas precisava. E teve uma época que o meu pai ficou endividado, e foi o meu trabalho na oficina que eu ajudei a pagar as dívidas do meu pai. O meu trabalho, ganhando dinheiro para poder pagar as dívidas do meu pai. Eu vim para Aracaju em 1989 com 15 anos, para morar em uma oficina. Depois morar em um quarto de vilhas de favor com os taxistas da minha cidade. Depois morar em outra oficina, dormia dentro dos carros, dormia no chão, dormia no papelão. Às vezes estava trabalhando, caía óleo de motor em cima da cabeça, e eu ia ter que lavar o cabelo, sabe por quê? Com óleo diesel para tirar a graxa, a gordura. Depois do óleo, passar sabão em pó. E você vai me dizer, pastor, seu cabelo está caindo. Eu não sei disso não, está caindo não sei disso não. Eu sei muito bem a razão, muito mais do que você. Por isso tem que cuidar bem do fiozinho hoje. De vez em quando tem que dar um tapinha, um tratinho, fazer um negocinho, a amada vai dar um jeitinho. O que resta, enquanto resta, tem que cuidar. Não é assim?
trabalhar em oficina, trabalhava à tarde, trabalhava à noite, trabalhei em bar, lá na orla, lá na Praia do Mosqueiro. Trabalhei com o Senhor da minha cidade, morando de favor na casa dele, saía com ele na carroça de burro, na atalaia, catando papelão, porque ele catava papelão para ajudar a família dele. Trabalho não falta. Trabalho não falta. E eu parabenizo aqui alguns jovens da igreja que estão trabalhando e sustentando a sua família com Uber. Trabalhando com Uber. Trabalhando na Ian, Delto, Valtz, Bahia agora. Vamos montar uma central daqui a pouco na igreja. Mas trabalhando, sustentando, prosperando. Porque, irmãos, começa a trabalhar, Deus vai abençoando. Não quer dizer que vai ser a vida toda no pesado. Não vai ser a vida toda fazendo difícil. Mas entenda que você tem que ajudar. Você, mocinha, tem que ajudar. Você, jovem, tem que ajudar. Se dá para conciliar estudo e trabalho, como Kathleen fez agora aqui, faça. Porque é bom você começar a trabalhar jovem. O trabalho jovem abre a cabeça também, abre a visão do mundo, abre a visão para as coisas. Você passa a ter uma visão melhor de vida, de responsabilidade, de compromisso, de muitas coisas. Não estrague o seu estudo por causa do trabalho, se for um trabalho pesado, mas se der para conciliar, vá conciliando, que vai ser bênção para você. Amanhã você vai sair na frente. Diga comigo, trabalho é bênção, não é problema. Quantos entendem? Vai embora não, viu, Luísa? Não drogue não nessa hora não, viu? Segundo pilar, eu avancei mais no tempo, porque o segundo já é mais batido na igreja, e esse primeiro nem tanto. E eu espero que vocês continuem me amando depois desse primeiro tópico, amém? O segundo pilar é a fidelidade constante. Diga comigo, fidelidade constante e não oscilante nos dízimos e nas ofertas. Tendo esses dois princípios como algo, o que, amados? Inegociável e absoluto. Amém? Fidelidade. Provérbios 28 e 20 diz bem assim: o homem fiel, tanto o homem quanto a mulher, será ricamente cumulado de quê? De bênçãos. Mas qual é o problema aqui? É que tem muitas pessoas que elas oscilam na fidelidade nos seus dízimos e nas ofertas. Às vezes estão empolgados e falam: eu vou ser fiel, eu vou fazer agora, mas daqui a pouco se embaraça financeiramente, e aí faz o quê? Não se mantém fiel. Não se mantém fiel. E isso, ao longo prazo, acaba fazendo o quê? Criando problemas. Mas quando você entende que Deus é a fonte da sua prosperidade, e quando você começa a trabalhar, começa a ter uma renda, a primeira coisa que você quer fazer é honrar o Senhor com a sua renda. Nós temos aqui o testemunho de Cristina, que eu não vou esquecer isso. Cristina mesmo disse que quando ela fez o propósito com Deus, que foi no concurso ou no trabalho, na engenharia, né? Como engenheira, no primeiro trabalho dela, ela fez o propósito com Deus de que doaria para Deus todo o primeiro salário dela recebido. E assim ela fez. Começou a trabalhar como engenheira na J. Nunes, e trabalhando na empresa, o primeiro salário, ela entregou tudo para Deus, como uma honra para o Senhor. Então, quando você entende que as suas finanças, que é Deus quem está ali proporcionando, por meio do trabalho ou de alguma outra renda, você não tem problemas para reconhecer isso e honrar o Senhor. E a palavra diz em Provérbios capítulo 3, honre o Senhor com todos os seus
recursos. A palavra diz assim, olha, dê ou devolva, está colocando como uma honra. Então, amados, dízimos e ofertas é acima de tudo uma questão de honra, é algo inegociável. Recebeu um salário, eu tiro o meu dízimo. Recebeu uma oferta, um presente de alguém em dinheiro, tiro o dízimo. Recebeu o rendimento, é um aluguel, é um outro rendimento, é um outro investimento. Recebeu, eu tiro os 10% e devolvo para quem? Para o meu Deus. Aonde? Na igreja, aonde eu estou sendo alimentado. Eu vou devolver, eu vou entregar. Por quê? Se você vai ler 1 Crônicas 29:14, diz bem assim o salmista: Senhor, eu apenas estou devolvendo para o Senhor o que o Senhor me deu. Porque na verdade, diz bem assim o salmista, o Davi aqui, é 1 Crônicas, diz assim: na verdade eu não tinha nada, eu na verdade não era ninguém, mas o Senhor foi quem me fez prosperar, o Senhor me fez enriquecer, e agora eu estou apenas devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor me deu. É esse conceito que nós precisamos ter. Honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas de uma maneira inegociável, desde um pequeno valor até um grande valor. Aquilo que eu receber, a 10ª parte eu vou devolver para quem? Para o meu Deus. Além de tirar a 10ª parte, eu também vou tirar uma oferta para o meu Deus. Eu quero dar algo para Ele. As pessoas perguntam bem assim: pastor, devemos dar o dízimo do bruto ou do líquido? Aí eu devolvo com a pergunta: você quer ser abençoado sobre o líquido ou sobre o bruto? Qual é o correto? O correto é você dar os 10% daquilo que é o seu rendimento. Uma pessoa que é um funcionário público, por exemplo, ou alguém que é aposentado do setor público, ele vai dar os 10% daquilo que é o seu ordenado, e tudo aquilo que o Estado, ou o órgão municipal, federal ou estadual lhe paga. Mas a pessoa fala assim: mas só caiu na minha conta, digamos, R$1.000 esse mês. Mas quais foram os descontos? Aí a pessoa tem lá um plano de saúde que é pago, já é descontado. A pessoa tem um empréstimo que já é descontado. A pessoa tem uma pensão, alguma outra coisa que já é descontado. E a pessoa quer dar o dízimo daquilo que é o quê? Líquido. Está errado. Está errado. Porque você fez o empréstimo, usou o dinheiro e está recebendo menos agora do salário por causa do empréstimo. Então, o que a pessoa pode apenas deduzir do contra-cheque, que não inclui no dízimo, é aquilo que é deduzido para a sua previdência. Eu recebo 2.000 e é descontado para a previdência, digamos, R$220, líquido é outro valor. Então você não vai dar o dízimo do desconto da previdência. Por que não? Porque você amanhã vai se aposentar e esse valor vai ser o quê? A sua renda, e você vai dizimar então dessa sua renda. Por isso que você não tem que dar o dízimo do que é descontado da previdência. Agora, mas é descontado para o imposto de renda. Você deve dar o dízimo, porque o imposto de renda é um imposto que você está pagando para o governo. E você está pagando em cima do seu salário que o governo lhe paga, que a instituição lhe paga. Então, o cálculo correto é você tirar daquilo que você ganha, daquilo que é a sua renda. A minha renda é 2.000.
É 3 mil reais a minha renda. Eu vou tirar daqui apenas aquilo que é deduzido de previdência. Os outros descontos, não. Porque senão era muito fácil. Eu boto para poder pagar o plano de saúde pelo meu salário, para descontar. Eu vou botar a internet, eu vou botar o pagamento disso e daquilo outro. Eu vou fazer empréstimo e daqui a pouco o salário fica pouco. Aí a pessoa fala, mas eu ganho pouco. Por que ganha pouco? Não. Biblicamente, os 10% é em cima da renda. E qual é a renda? A renda é aquilo que o governo ou o seu patrão lhe paga. Quantos podem dizer amém? Pastor, e até hoje eu não fiz assim. Não estava fazendo correto. E a partir de hoje, faça correto. Amém? Outras pessoas querem tirar o dízimo como? Recebe o salário, paga as contas, depois que pagar tudo, aí sobrou um dinheiro. Aí do que sobrou, mas sobrou tanto, eu vou dar o dízimo do que sobrou. Não. O dízimo do que sobrou, isso é dízimo? Não, você pode considerar, tipo assim, eu vou dar uma contribuição, mas dízimo, na essência, é 10% daquilo que é o rendimento. E o que é rendimento? Por exemplo, eu morei no condomínio Vila Poesia, aqui no bairro Industrial, uma época, e quando eu morei no Vila Poesia, eu aluguei a minha casa lá na Aruana. Nós tínhamos uma casa na Aruana. E com o aluguel da casa da Aruana, nós pagávamos o aluguel do condomínio Vila Poesia. Dava para poder pagar tranquilamente. Então, eu não dava o dízimo do dinheiro do aluguel da onde? Da minha casa na Aruana. Por que eu não dava? Porque não era renda. Eu apenas troquei de quê? De moradia. Então, eu pagava o aluguel lá. Agora, se a casa da Aruana fosse para mim uma segunda casa e estivesse alugada, aí sim eu deveria dar o quê? O dízimo. Por quê? Porque essa segunda casa já era renda para mim. Os irmãos estão entendendo? É assim que eu pratico, é assim que eu oriento. Certa vez eu recebi aqui um amigo, não quero falar o nome, por isso eu vou usar essa linguagem assim, que veio de uma outra igreja, e nessa outra igreja, essa igreja praticava as primícias, que é a pessoa dar o equivalente a um dia do seu trabalho antes de tirar o dízimo. É uma outra matemática que se usa do Velho Testamento. E essa pessoa nessa igreja praticava esse princípio. E quando veio para nós, veio com essa prática. E aí falou, pastor, lá eu faço assim, tiramos o cálculo é esse, fazemos o cálculo assim, tiramos o equivalente a um dia de trabalho, ou seja, calculamos o salário, tiramos um dia e depois o dízimo. E nessas igrejas, esse cálculo, essa primícia, ela é para o sustento dos pastores, passa direto para o pastor, não é salário, é uma honra para o pastor. Para mim, isso seria bom ou ruim? Bom ou ruim para mim? Fala sério, bom ou ruim? Bom, por que seria bom? Porque essa pessoa todo mês ia me entregar uma primícia, uma renda para mim. Eu disse para ele, olha que bênção então, ó glória. Eu disse, não, aqui nós não cremos assim e nós não praticamos. E eu não vou aceitar uma coisa que eu não pratico. E eu não pratico porque eu não creio dessa maneira. Então fique livre. Se você quiser fazer esse cálculo e entregar tudo para Deus, entregue entre você e Deus. Para mim não. Agora para a igreja, o seu compromisso com a sua igreja local é em mantê-la com os 10% com o dízimo. É assim que eu creio. Amém, queridos? Então, quando você é dizimista e ofertante e fiel,
Deus lhe promove o aumento, como diz em Malaquias capítulo 3, 11, que Ele abre as janelas dos céus e nos faz prosperar. De que maneira, irmãos? Diga comigo, sobrenatural. Repitam, sobrenatural. Eu já disse para vocês aqui que Deus, para abençoar o seu povo, Ele cria leis. Deus abre portas para fazer concurso. Deus cria, move o coração dos governantes para criar uma lei, para fazer um concurso, para atingir você. Nós, como família, tivemos isso em casa agora. Sandra, ela é lotada na DEA, no órgão da educação do estado de Sergipe, que cuida das escolas em Aracaju. Ela é técnica lá. E ela tem uma função técnica. E nós honramos o Senhor com dízimo, oferta de gratidão, especial, missionária, tudo a gente está dentro. E o que foi que Deus fez? Deus moveu o coração dos governantes, do secretário, para criar como se fosse meio que uma lei, criou uma lei, abriu um concurso interno, um processo seletivo interno, o qual ela participou, concorreu, foi a primeira colocada, e vai ocupar uma posição, fazendo o que ela já faz, e recebendo agora a mais por isso. O que é isso? É Deus abrindo portas e fazendo prosperar de uma maneira sobrenatural. Então Deus tem 1000 maneiras, ou mais de 1000 maneiras, de nos abençoar financeiramente. Amém? Mas pastor, o senhor quer dizer então que aquele que não é dizimista, Deus não abençoa? Abençoa ou não abençoa? Abençoa, tanto quanto ele pode, não tanto quanto ele gostaria. Porque Tiago diz que Deus faz descer a chuva, e ali não é literalmente a água, simboliza bênçãos sobre bons e maus. Deus, como Deus, ele abençoa o quê? A todos. Mas aquele que é comprometido com ele, com a sua palavra, ele não abençoa tanto quanto ele pode, ele abençoa tanto quanto ele pode, quer e realiza mais. Isaías 1,19 diz: se você quiser, se você me ouvir, você vai comer do melhor desta terra. Então, se você não ouvir bem, você poderá não comer o melhor. Então Deus abençoa aquele que não é dizimista, sim, tanto quanto ele pode, mas Deus pode tudo. Irmãos, Deus pode tudo? Teoricamente, sim. Deus pode mentir? Então não é tudo que ele pode. Deus pode salvar o mundo todo? Sim ou não? Sim ou não? Não pode não? Deus não pode salvar o mundo todo? Pode. Deus pode. Agora, por que o mundo todo não é salvo? Porque não crê em Jesus. Então Deus pode. Agora, o mundo todo não é abençoado tanto quanto Deus pode. Por quê? Porque não aceita. Então Deus pode, e Deus tem poder para abençoar financeiramente, mesmo aquele que não é dizimista fiel, mas não tanto quanto poderia. Ah, pastor, mas eu já sou tão abençoado. Eu digo para você, você não sabe até o quanto você poderia ir. Você não sabe o quanto mais longe você poderia ir se você honrasse o Senhor fielmente com os seus dízimos e com as suas ofertas. Falei do segundo pilar. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Sorrindo, trabalho. E o segundo? Fidelidade nos dízimos e ofertas. E o terceiro pilar é o quê? A boa administração. Só dizendo isso aqui, remodelando,
Todas aquelas pessoas que eu mencionei antes, de Abraão até Paulo, aqueles personagens praticavam esses dois princípios. Jesus praticava esses princípios que eu falei, tanto do trabalho quanto de honrar o Senhor. Jesus não ia falar sobre algo que ele não praticasse. E agora o terceiro, que é o que? A administração. Seguida, escute bem, com um bom planejamento familiar, onde os cônjuges administram dentro de uma parceria harmoniosa, sem haver controle sobre o outro, nem sobrecarga. Então, a boa administração, casamento, família, eu e minha esposa, nós trabalhamos em uma parceria administrando. Kelma e Cristina trabalham em uma parceria administrativa. Casamento é assim. Então eu conheço aqui muitos casais que eu discipulo, Alexandre e Sueli, Nayan e Luísa, que eu acompanho, que eu oriento, e eu sei que como casal, como família, eles vivem financeiramente, Marcos e Eliane, em uma parceria. E o correto para uma família, para o casamento, é ter uma administração onde há uma parceria nas finanças. Mas não pode haver um controle sobre o outro. Tipo assim, eu ganho mais, então eu tenho mais voz de comando. Seria correto isso? Não. Só eu trabalho. Então, eu gasto comigo porque eu posso. Você não trabalha, fica calado. É correto isso? Isso é harmonia? Isso é parceria? Não é parceria. Na parceria a gente administra juntos. O meu salário é administrado junto com a da minha esposa. E ela é que administra as finanças da nossa casa. Do que eu recebo como um pastor, como pastor dessa igreja, como salário meu, como meu salário, eu não fico com um centavo, irmãos. Filha da mãe. É tudo na mão dela. Eu não me sinto inferior, não me sinto humilhado, confio nela e planejamos juntos. Ela não decide junto. Eu não decido sozinho, ela não decide sozinha, eu não decido sozinho. Sempre decidimos juntos. Sentamos, planejamos, avaliamos, dá para fazer, vai ser assim, não vai ser assim, vamos pensar, vamos planejar. E a Bíblia diz, eu quero ler com vocês, Eclesiastes capítulo 4, principalmente para os casais, para os jovens que vão casar, quando dizer amém, diga pela fé, meu filho, diga pela fé. Ainda sozinho hoje, amém, Alain? Fala amém. Amém. Pela fé, vá dizendo, meu filho, vá dizendo. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9. Diz bem assim: é melhor serem dois do que o quê? Do que um. Pois um ajuda o outro ao que, amados, a alcançar o sucesso. Quantos podem dizer amém? Então é melhor serem dois do que um. Outras traduções diz que é melhor serem dois porque tem uma paga maior no seu salário. Quem tem essa versão? Que diz que tem uma paga maior do salário, ou seja, a remuneração é melhor. Então, como família, tem que haver um planejamento familiar. Como casal, você que é jovem, que já tem uma renda ou um salário, você precisa planejar as suas finanças. Saber com que gastar, onde vai gastar, quanto gastar. Saber economizar. Os nossos dois trabalham, Felipe e Henrique. E a gente está sempre conversando, sempre orientando. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser para a família. Os dois trabalham, os dois têm renda.
chamamos os dois em casa e dissemos assim: vocês têm que participar com as finanças em casa agora. Já ficaram o tempo todo só a gente bancando. Agora começa a colocar a mão. Está trabalhando, está ganhando dinheiro? Está. Então agora comece a... porque isso vai ajudar vocês para a família de vocês. Senão no primeiro mês de casado, tem que pagar tudo isso, tem que fazer mercadinho, vai dar uma crise no casamento, né? Então, o planejamento deve ser ajustado na família, para não haver sobrecarga. Porque senão é só um que trabalha e tem que estar ali encontrando solução, né, para poder encontrar uma solução, ou aí não vai dar, tem que pagar isso. Além de trabalhar, tem que se estressar com o que vai pagar e não vai pagar. Enquanto o outro que não está trabalhando não participa nem de quê? Da administração. Não pode ser assim, irmãos. Tudo tem que ser planejado de forma justa e coerente. Diga comigo, da forma justa, coerente. Olhem para cá. Os irmãos estão aprendendo alguma coisa, irmãos? Estão aprendendo alguma coisa? Estão recebendo alguma coisa? Na internet aí está também ligado, né? Escute só, justo e coerente. Aí tem a questão agora da família. Tem o casal, os filhos, mas tem agora a parentela. E às vezes os pais ou alguém da família precisa de ajuda. Aí uma pessoa, um dos cônjuges ali, quer sempre puxar a ajuda para onde? Para a sua família. Não é porque minha mãe está precisando, tem que comprar um negócio para ela, é porque minha irmã, é porque fulano está precisando, tem que comprar, é porque está precisando, tem que comprar. E o outro fala: mas a minha mãe também está precisando, eu tenho que comprar um negócio para ela. Não, mas não dá não, porque a minha mãe precisa mais. Não. Não é assim. Se tem condição de ajudar a família, tem que haver consenso da maneira justa e coerente. Se você vai tirar R$200 do orçamento para ajudar a sua mãe dessa vez, na próxima nós vamos tirar o valor equivalente para ajudar a minha família. Se já ajudamos dessa vez a sua família, da próxima vamos ajudar quem? A minha família. Se já estou ajudando um filho, agora é hora de ajudar o quê? O outro. Tem que haver o quê, irmãos? Coerência. Porque senão a pessoa que trabalha tem que sustentar a si mesmo, a família e ainda a parentela do outro. Ou alguém não conhece isso assim, não acontece não, é? Acontece ou não acontece? Acontece. E às vezes a ajuda que você tem que dar não é nem financeira. Porque às vezes o outro lado está entrando em um abismo. E se você está só jogando dinheiro lá, você está jogando o seu suor no abismo. E para você ajudar, você tem que saber o porquê. Você não vai fazer uma investigação, não vai constranger a outra pessoa, mas também você não pode ajudar cegamente. Porque às vezes a pessoa não está corrigindo uma área na vida dela. E volto a dizer, aí você está se privando, enquanto o outro está o quê? Fazendo o que bem quer. E quando a coisa aperta, corre para onde? Para você, para tirar do seu orçamento, para tirar da sua família, para tirar de um sonho, para tirar de uma melhoria, enquanto a outra parte não está se sacrificando. Os irmãos estão entendendo? Não é só jogar o dinheiro lá. Você tem que conversar, bater um papo. Ela, vem cá, e por que a situação está assim? O que aconteceu? Não, quiser ajudar, ajude. Se não quiser também, não faça pergunta não. Então para ajudar eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Porque senão vai ser um problema. Eu não posso falar aqui algumas coisas
porque está gravado e eu sei que pessoas poderão assistir e eu expor. Mas eu já vi muitas coisas nesse sentido de famílias, de pessoas que tinham práticas e na verdade só estava levando o outro que estava bem e trabalhando para o buraco. E não pode ser assim, irmãos. Quantos podem dizer amém? Tem que haver uma boa administração. Ao longo dos anos como pastor, o que é que eu conheço? Pessoas que são dizimistas, trabalham muito, mas quando não administra, não conseguem prosperar. E aí pergunta a Deus por quê? Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não entendo por quê. É porque você comprou uma televisão que não podia pagar. Você quer saber? É porque você fez um gasto sem poder. Quer saber por quê? É porque você se enrolou mais uma vez porque não planejou as finanças. É por isso que você não está o quê? Prosperando financeiramente. Então, praticar esses outros princípios isoladamente vai mais uma vez lhe assegurar algumas bênçãos, mas não todas. Se não tiver uma boa administração, irmãos, escutem bem. Se você tiver uma boa administração, ouça isso. Qualquer sonho que você tiver é possível realizar. Repitam comigo, com uma boa administração, é possível realizar qualquer sonho. Qualquer, pastor. Não é qualquer também, né? Quer dizer então que eu posso fazer uma viagem da lua? Não é esse qualquer. Mas quer dizer que eu posso sair da zona norte de Aracaju e comprar um apartamento na 13 de julho? Pode, no planejamento pode. Agora, vai exigir muito. E o prazo não vai ser a médio prazo não. Mas é possível. Ou não é possível? É possível. No planejamento é possível. Quando você planeja, você visualiza a curto, médio ou longo prazo. Quando eu vou pregar no Rio de Janeiro e falo de Aracaju, aí umas bênçãos lá, que não está assistindo, dizem assim: pastor, eu desejo muito ir para Aracaju, um dia eu vou lá. Comigo, esse nunca vai. E até hoje nunca veio. Esses que dizem assim. Agora chega o outro e fala assim: pastor, eu estou me planejando, viu? Eu vou para Aracaju com a cara dessa. Vem. Não só para aqui, como para outros lugares. O pastor Val, que tem um rapaz que é zelador na igreja dele e está de férias no hotel em Natal. E não é pago pela igreja não, é com o salário dele. Ele passa o ano planejando. Quando você planeja, é possível realizar qualquer sonho. Agora, o planejamento para determinar é a curto, médio e longo prazo. Deus pode fazer até além e você ter até um pouco antes do que você imagina, mas sem o planejamento, nem isso acontece. Está difícil de ouvir um amém. Parece que vocês estão ou não estão entendendo nada, ou a ficha está caindo aí a conta gota assim. Assista a pregação 10 vezes então. Porque sem planejamento não há nada. Jesus em Lucas 14 disse que ninguém vai à guerra, ninguém constrói uma casa sem que antes planeje. Porque se você não planejar, você pode começar, mas não conclui. E essa é a razão porque muitas pessoas não concluem os projetos na sua vida. Porque não tem planejamento. Uma criatura que não consegue fazer algo no papel como esse aqui,
Uma criatura que não consegue sentar, pega um envelope como esse, já detalhado, falando da vida espiritual, da vida familiar, da vida na igreja, da vida financeira, não consegue planejar, não consegue escrever, não tem a coragem, a criatura, nem de escrever um projeto. É muito orgulhoso para pensar bem assim, eu não preciso. Ou tem um mega planejamento que esse nosso é muito fraco. Mas a sua vida diz até onde você está chegando com isso. Sem planejamento não chega a lugar nenhum. Repitam comigo: sem planejamento não chega a lugar nenhum. Quer ter um ano 2002 extraordinário? Faça diferente, planeje o trabalho, planeje as horas de estudo, planeje as horas do dia, planeje o dia. Tenha disciplina em cima do planejamento, respeite o planejamento. Seja para qualquer sonho financeiro, respeite o planejamento. Nós planejamos uma vez tirar nossas férias, as primeiras férias em família, para ir para o Rio de Janeiro, os 4. Sentamos, planejamos em casa, a primeira vez. Falei, ok, vamos ter hospedagem em hotel, ficar com o pastor Val, com a irmã dela, com um amigo meu, em alguns lugares, em algumas casas. Vamos gastar com passagem, dinheiro para sair, para se divertir, planejamos tudo. Vamos ter que economizar até a viagem. Ou vocês querem chegar no Rio de férias, na viagem, e querer comprar alguma coisa e ficar só com os olhinhos brilhando. Querer ir passear e ficar só com os olhinhos brilhando. É isso que vocês querem? Não. Querem ir com dinheiro? Queremos. Então, planejamento. Terminou o culto aqui, vamos para casa. No dentro do carro. Pai, o que foi? Vamos ali comer uma pizza. Pizza? Não. Não, pai, é só hoje. Não. Nós temos o planejamento. O dinheiro da pizza é economizado. Nós vamos para casa comer cuscuz, a massa é R$1,15. A pizza é 35. Vocês querem ir para o Rio com dinheiro? Queremos, então vamos comer cuscuz em casa. Chega em casa, todo mundo comeu cuscuz, feliz da vida. Pastor, fez isso? Sim, planejamento. Chegou no Rio, Maracanã, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Angra dos Reis, Museu do Amanhã, Confeitaria Colombo, passeando no Rio, nos lugares bonitos do Rio de Janeiro, passeamos, nos divertimos, suprido, primeira vez no Outback, vamos para o Outback comer, vamos para o Outback, vamos para o McDonald's comer, vamos passear, último dia no shopping, sobrou quanto para cada tanto, X, cada um compra o que quiser com o seu dinheiro no shopping aí. Um foi, comprou isso, comprou aquilo. Fomos altamente supridos e voltamos supridos. Diga comigo, planejamento. Você que é casado, tem que planejar, dar o melhor para sua família. É mais um ano sem férias? É mais um ano trabalhando, sem fazer uma viagem, sem proporcionar um final de semana em um hotel. E hotel para quê? Quiser hotel, vai ali, é para o Parque Timbó ali se divertir. Timbó o quê, meu irmão? Tem que ter uma coisa melhor já na vida. Se planeja para ir em Maceió, para ir em Salvador, para ir em Piranhas, numa pousada, num hotel, uma coisa melhor. Não tem um dinheiro? Não, você não está se planejando. Se planejar, você tem dinheiro. Você pode não ir para a Disney, ou pode ir ao longo prazo. Mas o planejamento é tudo. E para fechar, sobre planejamento. Aqueles que vivem uma vida financeira, escute bem planejada, dificilmente entra em dívidas. Eu digo dificilmente, porque situações podem acontecer fora do nosso controle, que nos leve de repente ao quê?
a um problema financeiro, mas por administrar, você fala: epa, tem aqui um problema, está gastando mais, eu vou ter que corrigir, eu vou cortar aqui, aqui, ali, fazer isso, isso e isso. 3, 4 meses, já corrigiu o prumo, já ajustou, já saiu da dívida. Agora, aquele que não planeja, dificilmente sai das dívidas. E quando sai, que é porque fez um empréstimo, é porque recebeu uma indenização do trabalho, é porque recebeu uma herança, ou até mesmo um milagre pela infinita misericórdia de Deus, pagou as dívidas, saiu das dívidas, mas por não administrar, é só uma questão de tempo e volta de novo. Vocês acham que Jesus, como eu já disse, não se planejou para o ministério? Se planejou, irmãos, e bem. Aonde você quer estar nos seus próximos 10 anos? Aonde você quer estar no final do ano? O que vai determinar isso é o seu planejamento. Se tiver que quebrar o orgulho, quebre. Se tiver que pegar um trabalho, um trampo que não é compatível com a sua posição, vá, pegue, mas coloque comida dentro de casa, supra a sua família, dê o melhor para a sua família, dê o melhor para os seus filhos, viva bem, não se acostume a ficar pagando cartão atrasado, a ficar pagando juros de cartão, a ficar pagando mora de cartão, a ficar pagando juros de cheque, a ficar endividado, pedindo a pessoas debaixo do favor dos outros. Não se acostume com isso. Trabalhe, honre o Senhor com os seus frutos do seu trabalho, e você vai ver Deus promover aumento. Administre, não seja radical, mas tenha bom senso. Nós começamos o mês com a nossa planilha familiar toda lançada. Mas a pessoa tem um cartão de crédito e quando está prestes a chegar, a fatura está em crise já. Tem a TPM, tensão pré-menstrual, e tem a TPF, tensão pré-fatura. A pessoa já está igual um peru no Natal, agoniado já. O cartão. Gente, o cartão. E você não sabe quanto vai vir no cartão, não. Você não sabe de antemão quanto gastou no cartão. Você não sabe. Então você está a zero de planejamento. O cartão vai vencer dia 15 agora. Venceu sábado. Não tem para pagar o dinheiro segunda-feira. E você comprou então, pensando em pagar como? Mas eu não tenho. E comprou por quê? É porque Deus não proveu. E Ele disse que ia prover, Ele disse isso, foi só comprando, passando, comprando, sem planejar. Não, eu tenho um cartão, é dia 25 o vencimento, ok. Eu tenho que comprar até o dia, a fatura fecha tal dia. O meu limite do meu cartão é X, porque dia tanto eu recebo dinheiro. Aí o cara recebe dia 30 e o cartão vence dia 25. A conta não fecha, mude a data do cartão, bote para o dia 5, recebe dia 30, então já separa, já paga a fatura antecipadamente. Irmãos, já faz anos que eu não sei o que é pagar uma fatura atrasada com um dia sequer, porque eu apanhei muito para aprender a administrar, mas hoje eu sei o que é. E quando eu digo para a minha família, vamos fazer isso, vamos realizar, vamos comprar, passamos pelo crivo do planejamento e pegamos firme, pegamos juntos e chegamos. Quantos querem ter uma vida financeira abençoada e próspera? É possível. Olha, não importa a condição social, se é pobre, não importa se estudou pouco, não importa. Se praticar esses princípios, você vai. Em Lucas
4:19 diz a Bíblia que Jesus, a primeira coisa quando ele foi ungido, que ele disse foi: o Senhor me ungiu para pregar, anunciar as boas novas do reino aos pobres. Ele não disse assim: o Senhor me ungiu para promover assistencialismo aos pobres. Ele disse assim: o Senhor me ungiu para ensinar aos pobres, para que os pobres, ao receber o ensino, pratiquem o ensino e saiam da pobreza, porque pobreza não é a vontade de Deus. Diga comigo: pobreza não é a vontade de Deus. Quantos creem assim? Vamos orar agora pelos projetos de vida. Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a equipe pastoral. Por favor, pastor Kelvin, pastor Helena.